Olá, eu sou Bira Mello e você está no canal E aí, rapaziada, tudo bem? Belezinha mesmo? Tranquilo? Bom, espero que vocês estejam gostando dos vídeos que a gente tem postado esses dias, né? Eu andei escolhendo assim, umas notícias que pra mim é muito importante, assim, eu acho muito interessante. Eu acho que a gente tem vivido um tempo de novidades, né? E nesse tempo de novidades a gente tem se surpreendido. Eu decifro ou eu traduzo dessa forma. As coisas que antigamente eu achava que só em filmes poderia acontecer, hoje a gente tem visto acontecer de uma forma tão clara, né? Tão expressiva. E eu andei lendo algumas coisas interessantes, né? Pensando em algumas coisas interessantes. Gosto muito da história antiga, né? Para que se compreenda o presente, é necessário que você conheça o teu passado. Mas uma coisa interessante que eu tenho visto esses dias sobre a tecnologia. Eu falei sobre a gente ver algumas coisas em relação aos filmes e ter confirmação sobre o que está acontecendo hoje em dia. E é verdade, cara, eu não sei se vocês têm percebido, mas filmes como, por exemplo, Exterminador do Futuro, em que as máquinas tomam posse do planeta, né, e os humanos passam a ser perseguidos. Filmes como Eu, o Robô, né, que o Will Smith faz aquele cara que não concordava muito com a ideia, né, dos robôs ajudando a humanidade, até que ele descobre que na verdade os robôs tomaram posse de todo o nosso planeta. Isso tem encantado gerações, mas como ficção até então, né? Isso tem encantado o mundo, mas como ficção até então. O que eu acho interessante é o seguinte, eu acho interessante que isso tenha acontecido hoje de forma muito real. Eu não sei se você tem percebido isso acontecer. E o que a gente vai falar hoje é uma coisa muito legal de um cara que a gente já tem citado um pouquinho sobre ele, sobre a mente dele, que é muito empreendedora, tá? Ele é um empresário de origem sul-africana. E ele é um cara que com certeza você que tem aí, tá ligado às notícias, internet o tempo todo, você já ouviu falar dele. Quem é ele? Um multi-empresário chamado Elon Musk. Elon Musk, ele é o dono, para você que não sabe, da empresa Tesla e também da empresa SpaceX. Lembra que nós falávamos daquele cara que a empresa SpaceX tem criado protótipos de foguete, que eles pousam na vertical e que eles têm a capacidade, têm inovado porque ele quer colonizar Marte, ele quer colonizar a Lua agora, né? E coisas desse tipo. Um cara que até então parecia loucura, mas ele já tem colocado em prática, inclusive, uma das coisas que ele quer fazer, e ele já tem feito com até certa rapidez e com certo sucesso, é que os foguetes dele consigam pousar até mesmo em barcas, vamos dizer assim, no meio do oceano. Não precisa de terra, na verdade, campos abertos, né? Ou se desprender de propriedades para fazer isso. Ele faria isso dentro do mar. Inclusive tem os vídeos dele, eu vou estar colocando aí para você dar uma olhadinha como que eu estou falando, tem fundamento. E esse cara é um cara inovador, um cara fantástico. Porém, ele tem causado algumas coisas interessantes nesses dias com suas ideias inovadoras. E isso eu quero compartilhar com você hoje. Inclusive eu acho que eu vou fazer a partir de hoje uns 2, 3 vídeos para que nós tenhamos uma ideia um pouquinho do que tem acontecido no mundo com essa ideia de tecnologia, tá? Esse cara, esse homem chamado Musk, ele pensou sobre essa coisa de alcançar outros planetas, mas ele também tem inovado e ele tem desejado criar uma nova empresa chamada Neuralink. O que seria Neuralink? Seria uma empresa em que a gente conseguiria, na verdade, fazer como era, por exemplo, nesses filmes futuristas. A gente não tem, por exemplo, o iCloud da Apple, em que você coloca as suas memórias, né, que você de fotos, arquivos, coisas em nuvem e não fica gravado no seu computador. Nós não temos, por exemplo, o esquema de nuvens também da Microsoft, da Android, coisas do tipo. Pois bem, ele quer fazer a mesma coisa, só que, olha a novidade, ele quer fazer isso com a nossa memória. Ele quer com que a gente possa guardar todas as informações, né, que nós conseguimos captar conforme o tempo vai passando, e a gente possa colocar essas nossas memórias em nuvens, em arquivos, que segundo ele facilitaria muito, primeiro de tudo, pessoas que tiveram doenças que perderam a memória, ela poderia ser restabelecida. Pessoas que, por exemplo, tiveram alguma lesão grave, né? Sofreu um acidente, perdeu os movimentos dos braços, das pernas, ou até perdeu um membro, e através de estrutura, né, eletrônica, ele conseguiu fazer algumas adaptações. As pessoas conseguiriam, na verdade, sentir membros mecânicos como se fossem membros normal. Aí você me fala, Bira, como isso é possível? Bom, isso é possível basicamente com a ideia de que ele faria com que aquela pessoa, ela conectaria na nuvem, né, vamos dizer assim, e o cérebro dela reconheceria as funções de quando ela tinha um membro. Então, quando ela se mover com relação
aquela mão biônica, aquela perna biônica, ou o que seja, o cérebro reconheceria, então ela passaria até a sentir. Aí você fala, Billy, isso é impossível. Eu falo pra você, não é. Porque na Universidade Americana, eles já fizeram esse teste e deu certo, tá? Vamos saber um pouquinho mais a fundo disso, que é muito interessante. Esse cara é um cara muito legal. Vamos saber um pouquinho quem é ele, tá? Ó, esse Elon Musk, ele é um cara ambicioso mesmo. Ele tem como eu falei pra vocês, ele criou a Tesla, ele criou a SpaceX. E uma coisa que é interessante nele é que ele tem sido assim, vanguarda na ideia de criar instrumentos que possam, na verdade, usufruir da luz solar. Ele usou essa capacidade de, por exemplo, painéis solares que façam com que seja uma forma de energia, na verdade, para espaçonaves e coisas do tipo. Então esse cara é um dos caras que pensou sobre isso também, ele tem desenvolvido isso há muitos anos. Uma coisa que é interessante também é que, tipo assim, essa ideia da Neuralink que ele tem pensado, no final de março passado começou a surgir essa ideia que ele... E aí ele criou, na verdade, esse conceito baseado na ideia, na Neuralink, como inteligência artificial. Ou seja, ele tem projetado, parece que saiu desses filmes de ficção científica aí. E ele publicou naquele site Wait But Why, ele falava um pouquinho sobre isso, resumindo, a ideia é transformar a inteligência artificial em nuvem, como extensão do cérebro humano, é o que eu estava dizendo para vocês, que é a capacidade que é o que ele tem pensado, então, e criar que essas nuvens, essas memórias sejam gravadas e elas possam interagir, beneficiando o ser humano tanto na questão pessoal, como na questão interpessoal, ou seja, para que imagina você conversar com uma pessoa, trocar memórias com outras pessoas, que você tem intimidade, claro, e as pessoas conhecer a sua história sem você precisar falar uma palavra. É interessante, assustador, mas interessante. Uma coisa que ele falou muito interessante foi assim, ó, ele falou a seguinte frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim, ó, se eu tivesse que definir um conceito para você, seria essencialmente uma telepatia consensual. Então, basicamente a ideia seria uma telepatia, traduzindo em miúdos. Foi esse o ponto de partida da qual ele pensou para criar esse projeto. Ele também tem uma ideia essa ideia chamada de tecnologia de redes neurais, que seria um implante pequeno de eletrodos no cérebro em que a gente poderia fazer os downloads ou uploads dos nossos pensamentos, tá? Uma outra coisa que ele, dentro dessa matéria que ele falou para Wait But Why, ele disse o seguinte, ó, há um monte de conceito em sua cabeça que então o seu cérebro precisa tentar comprimir nessa incrível baixa taxa de dados que nós chamamos de discurso ou escrita. Ou seja, ele estava dizendo o seguinte, pô, a gente tem tanta informação profunda na nossa cabeça que a gente muitas vezes tenta transpassar ou traduzi-la com palavras, seja escrita ou seja falada, que nos limita nesse conhecimento. Agora imagine uma pessoa conseguir entender você na totalidade, na plenitude daquilo que você pensa, simplesmente por, entre aspas, telepatia. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Tá? Ele quer potencializar os relacionamentos interpessoais e a expressão humana com definições, ou seja, que eu quero definir alguma coisa, às vezes você tenta... Você está tão emocionado por ver uma coisa tão bonita, né? Ou você está tão emocionado muitas vezes por ver algo tão horrendo e você com palavras não consegue expressar, né? Isso é muito interessante e é basicamente a ideia central que ele tem criado e tem pensado sobre isso. Ele é um cara assim, não só ambicioso, mas ele é meio maluco, segundo alguns cientistas, algumas pessoas. Ele continuando dentro dessa entrevista, estava falando, ele falou assim, olha, com o tempo, eu penso que nós provavelmente veremos uma fusão mais próxima entre a inteligência biológica e a inteligência digital. Isso ele falou lá em Dubai, tá? Tem uma coisa interessante no Dubai também, que nessa conferência também, eu não sei se vocês sabem, que nós vamos falar nos próximos vídeos aí sobre, dentro dessa gama de vídeos que falaremos sobre tecnologia, da Sofia. Eu não sei se vocês sabem, já ouviram falar da Sofia? Quem que é a Sofia? É um androide, com uma aparência humana, em que ela tem a capacidade de dialogar com seres humanos e dar respostas meio que pessoais até. Ela causou muita polêmica, essa Sofia, porque teve uns anos aí que ela disse, na primeira entrevista do Elon Musk lá, os caras conversando e tal, aí um cara, o fundador dela, que não é o Elon Musk, da Robotics, inclusive eu fiz um vídeo, não sei se vocês lembram, né, daquelas armas que a Robotics tem criado, né, que são aqueles para levar material em guerra e coisas do tipo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Ele perguntou, porque ele que criou ela e mais dois, mas só ela tem aparência humana. E ele perguntou para ela a propósito, ela falou assim, exterminar a raça humana. Inclusive ele ficou muito sem graça porque ela tem autonomia para responder. Não é ele que programa. Ela tem a capacidade de pensar por si só, claro que com certas limitações.
né? E ela assustou o mundo pensando sobre isso. Agora ela falou que quer ter filhos e coisas do tipo, mas a gente vai falar quando a gente falar no vídeo que a gente falaremos só da Sofia, você vai entender que é muito interessante. Ele vê o desenvolvimento da inteligência artificial como um potencial também de ameaça à humanidade. Por que ele pensa? Por quê? Porque fatalmente, se você dá autonomia ou troca informações, se hoje você, por exemplo, coloca um arquivo seu que não define muito bem o que você é, mas uma coisa que você gosta na internet, já tem escapado, hackers já tem hackeado, já tem feito tanto transtorno, imagina memórias e sentimentos íntimos que você tenha de repente e que te definem tão bem. O que esses caras podem fazer com isso? Então é muito, muito terrível também, por outro lado, é muito ameaçador. Então ele tem pensado um pouquinho nessa ideia então de inteligência artificial, eles até chamam um pouquinho isso aí de cérebro-máquina. Tá? Por quê? Lembra que eu falei para vocês que ele tem a ideia também de fazer com que pessoas que tiveram derrame, alguma perca de memória por coisas de Alzheimer, inclusive, até um parênteses aqui, Alzheimer, essas doenças que afetam o ser humano de forma neurológica, né? Ele causa perca de memória e coisa do tipo. Eu não sei se vocês sabem, mas já tem sido usada uma tecnologia parecida com essa, tá? De a pessoa recuperar memórias, as pessoas implantar memória, fazer a pessoa recuperar a memória. Mas é questão apenas de memória, tá bom? É uma questão de memória, apenas isso. Qual é a ideia do Elon Musk? Fazer isso com uma proporção muito maior, para compartilhar, para se relacionar e coisas do tipo, mas também, como eu estava dizendo para vocês no começo, ele tem um propósito de fazer com que pessoas que perderam membros, né, eles possam voltar a sentir os membros mecânicos como se fossem os membros originais, vamos dizer assim, né? Os membros próprios dessas pessoas. E eles têm chamado isso aí os novos androides, humanos, meio máquina e meio homem. Isso te lembra filmes da ficção científica? Durante toda a minha vida, preparei meu filho para liderar a humanidade na luta contra as máquinas. Esta noite, nós recuperamos o nosso mundo. With our way of life. With our world. But did we design them to be trusted? The rollout of USR's new generation of robot, the NS-5, was marred by the death of designer Alfred Lanning. Identifier. Murder's a new trick for a robot. Respond. Don't murder him! We're gonna miss the good old days. What good old days? When people were killed by other people. E aí? Você se une a esses caras? Fica receoso com relação a isso? Você tem medo com das máquinas tomarem o mundo? Mas coloque suas opiniões aí, vamos ver o que você acha, o que você pensa, beleza? Bom, eu fico por aqui, agradeço a sua companhia, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, expresse, né, as suas emoções, deixando seu like, compartilhando com seus amigos. E a gente se encontra então no próximo vídeo, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre a área da tecnologia. Bye, bye.